Olá! Hoje vamos fazer um resumo de dois sermões do pastor Brett Meador sobre 1 Coríntios 15. Muitos estudiosos consideram 1 Coríntios 15 o capítulo mais importante da Bíblia inteira. Com 58 versículos, ele é o mais longo escrito por Paulo e representa o clímax de sua carta aos Coríntios. Todo o cristianismo depende de uma única verdade central: a ressurreição literal e corporal de Jesus Cristo. Sem ela, a pregação é vã, a fé é inútil. Ainda estamos em nossos pecados e somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo confronta a dúvida dos coríntios com uma pergunta dura. Se Cristo não ressuscitou, então o que estamos fazendo? O contexto da igreja era fortemente influenciado pela mentalidade epicurista. Comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos. Eles viviam só para o prazer presente e questionavam a ressurreição. Neste resumo, vamos ver o Evangelho em resumo, as provas da ressurreição, o corpo da ressurreição e especialmente o grande mistério do arrebatamento da igreja. Vamos começar. Paulo começa relembrando o evangelho que pregou e no qual os coríntios estão firmes. Ele elogia a igreja por ter recebido o evangelho e por permanecer nele, ao contrário dos gálatas. O evangelho não é apenas o começo da salvação, mas aquilo em que devemos continuar firmes. Brett compara isso a ficar na base livre, ou casinha, no jogo de pega-pega. Enquanto estivermos no Evangelho, estamos seguros. Se sairmos dessa base e começarmos a confiar em nossas próprias obras ou méritos para nos manter salvos, corremos o risco de nos sentirmos inseguros. O Evangelho resumido em 3 pontos essenciais. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados com uma expiação substitutiva, segundo as Escrituras. Segundo, foi sepultado, provando que sua morte foi real. Terceiro, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isaías 53, versículo 6. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A expressão segundo as Escrituras aparece 2 vezes porque o Evangelho já estava plenamente anunciado no Antigo Testamento, especialmente em Isaías 53 e Gênesis 22, onde Isaac é um tipo de Jesus no Monte Moriá, o mesmo local do futuro Calvário. Paulo recebeu esse Evangelho diretamente na estrada de Damasco. Esse é o fundamento de tudo o que vamos estudar agora sobre a ressurreição e o arrebatamento. Paulo não pede fé cega. Ele apresenta provas concretas da ressurreição. Jesus foi visto por Cefas, Pedro com restauração especial após a negação, pelos 12, por mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria ainda viva na época de Paulo, por Tiago, meio-irmão de Jesus que antes o considerava louco, e por último pelo próprio Paulo, que se chama de abortivo. Paulo se humilha dizendo que era o menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja, mas declara: pela graça de Deus, sou o que sou. Ele trabalhou mais que todos, mas foi a graça que operou nele. Além das testemunhas oculares, Paulo aponta o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Oséias 6:2, Jonas 1:17, Salmo 16:10 e Gênesis 22. A própria salvação dos coríntios já era prova do poder da ressurreição. Essas evidências mostram que a ressurreição não é mito, mas fato histórico comprovado. Paulo usa uma lógica implacável. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã e a fé é vã. Somos falsas testemunhas de Deus, ainda estamos em nossos pecados, os que dormiram em Cristo pereceram e somos os mais infelizes de todos os homens. Brett menciona rapidamente algumas teorias céticas que tentam explicar o túmulo vazio sem aceitar a ressurreição. Entre elas estão a ideia de que as mulheres foram ao túmulo errado, a teoria do desmaio, que diz que Jesus não morreu de verdade, só desmaiou, a teoria da conspiração, que os discípulos inventaram tudo, e até a ideia absurda de que Jesus tinha um irmão gêmeo. Brett diz que todas essas teorias são muito mais difíceis de acreditar do que a própria ressurreição, e que exigem mais fé do que aceitar o que as Escrituras e as testemunhas oculares relatam. Então, Brett destaca essa cadeia lógica devastadora. Sem ressurreição, morte venceu Jesus. Ele não é Deus. O sacrifício não foi completo. Nossos pecados não foram pagos. Ainda estamos condenados ao inferno eterno. Essa é a consequência mais grave. Por isso, Paulo defende a ressurreição com tanta força. Tudo o que vem a seguir, primícias,
corpo da ressurreição e o arrebatamento, depende dessa verdade fundamental. Cristo ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que dormiram. A primeira colheita que garante que todos os que pertencem a ele também ressuscitarão. Diferente de Lázaro e de outros que foram ressuscitados na Bíblia, que morreram novamente, Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Paulo faz uma comparação. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. O primeiro Adão trouxe a morte para toda a humanidade por causa do pecado. Já o último Adão, que é Jesus, traz vida e ressurreição. A ressurreição dos que são de Cristo acontecerá na sua vinda. Depois virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao Pai e destruir o último inimigo, a morte. Em seguida, Paulo responde à pergunta que as pessoas faziam: como ressuscitam os mortos? Com que corpo virão? Ele chama essa pergunta de insensata e usa a analogia da semente. Assim como uma semente morre para depois dar vida nova, o nosso corpo atual será semeado em corrupção, desonra e fraqueza, mas ressuscitará em incorrupção, glória e poder. Semeado como corpo natural, ressuscitará como corpo espiritual. Como trouxemos a imagem do primeiro Adão, terreno, também traremos a imagem do último Adão, o celestial. O melhor exemplo é o próprio Jesus após a ressurreição. Chegamos ao ponto alto deste capítulo. Paulo declara: agora isto vos digo, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nosso corpo atual é corruptível, sujeito à doença, envelhecimento, dor e morte por causa do pecado. Por isso, ele não serve para o reino eterno. Então Paulo revela algo extraordinário. Eis que vos digo um mistério. A palavra grega mysterion significa um mistério que estava oculto e agora está sendo revelado pelo Espírito Santo. E qual é esse mistério? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra transformados vem do grego metamorfo, a mesma palavra que usamos para metamorfose. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos completamente transformados. Este corruptível vestirá a incorruptibilidade, e este mortal vestirá a imortalidade. Paulo descreve o mesmo evento em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17. O próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra arrebatados vem do grego arpazo, que significa ser tirado com força, ser arrebatado do perigo ou ser tomado com entusiasmo, como um noivo que leva sua noiva. É exatamente isso que acontecerá no arrebatamento da igreja. Importante, a última trombeta mencionada aqui é a mesma trombeta de Deus. Brett explica que não é a sétima trombeta de Apocalipse, que é tocada por um anjo. Esta é a trombeta de Deus, um som especial e distinto, que marca o momento do arrebatamento da igreja. Brett dedica boa parte do segundo sermão a esclarecer que o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos. No arrebatamento, encontramos o Senhor nos ares, não é uma vinda à terra. Na segunda vinda, Jesus desce e pisa no Monte das Oliveiras. O propósito do arrebatamento é livrar a igreja antes da ira de Deus. O propósito da segunda vinda é trazer juízo sobre o mundo ímpio. No arrebatamento, os cristãos, mortos mais vivos, vão ao encontro de Jesus. Na segunda vinda, Jesus volta com os santos. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, é iminente. A segunda vinda só acontece depois de muitos sinais, incluindo a grande tribulação. No arrebatamento, a igreja é levada para o banquete das bodas do Cordeiro por 7 anos no céu. Depois retorna com Cristo na segunda vinda como exército glorioso. Brett apresenta várias razões bíblicas sólidas para crer no arrebatamento pré-tribulacional. Primeiro, Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. A grande tribulação é chamada de tempo da ira do Cordeiro, e faz todo sentido que a igreja, a noiva de Cristo, seja removida antes que essa ira seja derramada sobre a terra. Segundo, a doutrina da iminência. Paulo vivia e ensinava como se o arrebatamento pudesse acontecer a qualquer momento. Devemos viver da mesma forma, vigilantes, prontos e esperando o retorno do Senhor.
Terceiro, a estrutura divina de Apocalipse 1:19. Jesus instrui João: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Essa divisão clara, depois destas, meta-tauta, mostra que a igreja é retirada antes dos grandes juízos descritos a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Quarto, as 70 semanas de Daniel. Essa profecia foi determinada para Israel e Jerusalém, não para a igreja. A igreja não aparece nas 70 semanas, e a última semana, a grande tribulação, só começa depois que a igreja é tirada da terra. Quinto, as figuras do Antigo Testamento. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, e Ló foi tirado de Sodoma antes do juízo cair. Deus sempre livra os seus antes de derramar sua ira. Como era de se esperar, o tema do arrebatamento gera muitas críticas hoje em dia. Brett responde às mais comuns de forma direta e bíblica. Primeira, essa doutrina é nova, foi inventada por Darby em 1830. Não é verdade. Paulo já ensinava claramente sobre o arrebatamento em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, no século I. Mesmo que fosse uma doutrina nova, o critério não é a antiguidade, mas se é bíblica ou não. Segunda, vocês só querem escapar da tribulação. Brett responde com sinceridade. Sim, ficamos felizes em escapar da ira de Deus, mas esse não é o motivo principal da nossa crença. Jesus mesmo mandou orarmos para escapar de todas estas coisas. Lucas 21, 36. Terceira, vocês não se preparam. Isso também é falso. A preparação bíblica não é acumular armas e bunkers, mas evangelizar, amar uns aos outros, viver em santidade e estar firmes na fé. Paulo termina o capítulo com uma explosão de triunfo e esperança. Ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Brett destaca que essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. A morte, que era o grande inimigo, será completamente destruída. O aguilhão da morte, o pecado, foi removido na cruz. Por isso, para o cristão, a morte perde seu terror. Por isso, Paulo conclui com uma aplicação prática e poderosa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Porque sabemos que a ressurreição é real e que o arrebatamento virá, nosso trabalho aqui na terra ganha um sentido eterno. Nada do que fazemos para Cristo será perdido. Resumindo, 1 Coríntios 15 nos mostra a centralidade da ressurreição de Jesus e nos revela o glorioso mistério do arrebatamento da igreja. Um dia, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. O ensino da ressurreição e do arrebatamento não deve gerar medo ou ansiedade, mas sim alegria e conforto e esperança. 1 Tessalonicenses 4:18 e 5:11. Devemos viver com expectativa, como quem sabe que o Senhor pode voltar a qualquer momento, exatamente como Paulo dizia: nós, os vivos, os que ficarmos. A morte será o melhor dia da vida do cristão, pois a morte foi tragada pela vitória, e ele finalmente verá Jesus face a face e receberá o corpo glorioso e eterno. Que essa bendita esperança nos motive a ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor enquanto esperamos o seu retorno. Para participar dessa glória futura, ressurreição e transformação, é necessário crer no Evangelho, confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de crer no Evangelho e ser salvo. Obrigado por assistir. Se este resumo abençoou você, curta, compartilhe e se inscreva para mais estudos bíblicos. Que o Senhor nos encontre vigilantes quando soar a trombeta.